expressões correspondem mais propriamente às exigências da linguagem do mundo físico, a fim de fazer-lhes uma ideia aproximada das peculiaridades manifestas por esses espíritos em seus conjuntos ou esferas siderais, e os motivos principais que os atraem entre si para uma vida feliz e fraterna. Infelizmente não podemos alongar-nos no assunto ou expor-vos particularidades que possam satisfazer a todas as indagações, porque teríamos de esmiuçar-vos matéria de complexa tipologia sideral. Quando mais tarde compreenderdes a verdadeira significação da paixão de Jesus, na Terra, então podereis aquilatar o sentido exato da terminologia psicológica desses vários grupos de espíritos, os quais, apesar de sua maneira de agir, não só se congregam para o mesmo fim espiritual, como ainda atendem às convocações dos instrutores espirituais em suas missões de sacrifício nas crostas planetárias. Cada grupo sideral é aproveitado conforme sua índole e talento, pois enquanto certa parte fica no espaço, intuindo e guiando os encarnados para maior receptividade dos ensinamentos e revelações do instrutor situado na matéria, em época devidamente prevista, como aconteceu Antúlio, Hermes, Krishna, Buda, Jesus ou Kardec, outros encarnam-se na Terra como antenas vivas propagadoras dos novos conceitos espirituais. Então se pode observar, no mundo material, que as grandes transformações e os renascimentos operados nas esferas musicais, da pintura, da ciência, da política ou da religião, não se cingem exclusivamente ao indivíduo que expõe e divulga nova mensagem, mas, em seguida, aderem a ela discípulos, seguidores e simpatizantes atraídos pela natureza do mesmo ideal. No entanto, essa adesão absoluta e jubilosa em torno de igual mensagem de renovação no mundo, é sempre fruto de um plano inteligente, sensato e evolutivo a se desdobrar na matéria e controlado pela sabedoria dos mentores siderais, assim como ocorreu na propagação do cristianismo. Capítulo 7. A natureza do corpo de Jesus. Pergunta: havendo duas teorias quanto à natureza do corpo de Jesus, a carnal e a fluídica, podeis dizer-nos algo a esse respeito? Ramatiz: embora respeitando o sentimento elevado de alguns espíritas que, apoiados na teoria de Holstein, consideram fluídico o corpo de Jesus, na verdade o nascimento do Mestre obedeceu às leis comuns da genética humana. Seu organismo era realmente físico. Evidentemente, tratava-se de um organismo isento de qualquer distorção patogênica própria ou hereditária, pois descendia da mais pura linhagem biológica das gerações passadas. Constituída de magnífica expressão anatomofisiológica, e o seu sistema nervoso era uma rede hipersensível entre o comando cerebral e os seus órgãos de relação. Pergunta: mas não seria razoável que Jesus tivesse um corpo fluídico, considerando-se a sua elevada hierarquia espiritual? Ramatiz: não contestamos que o seu grau angélico faça jus e possa compor um corpo fluídico ou diáfano, idêntico aos já existentes em mundos superiores de outras constelações. Porém, o cabal desempenho da missão de Jesus no ambiente do vosso planeta exigia-lhe um corpo igual ao de todos os seus habitantes. Teria de ser um organismo tão compacto e vigoroso quanto reclamavam os imperativos do meio onde deveria viver. Aliás, em face da revelação científica agora aceita, de que a matéria é energia condensada, não se justificam essas preocupações quanto à natureza fluídica ou material do corpo de Jesus. Ante a sua alta espiritualidade, e isto é o que mais importa, o seu corpo nada significa por ter sido mais ou menos denso, ou seja, composto de energia condensada em maior ou menor dose. Essa contingência de mais ou menos densidade material não seria favorável nem prejudicial a Jesus, pois o seu sacrifício máximo não decorreu das obras físicas que ele teria de suportar no ato de sua crucificação. O seu holocausto mais acebo consistiu na sua luta de abaixamento vibratório, no sentido de ajustar-se à matéria densa do mundo inferior, em atrito com as vibrações morais do seu padrão angélico.
Semelhante descida foi um calvário de angústias que se prolongaram durante mais de 1 milênio de vosso calendário. Infelizmente, as limitações de vossa sensibilidade moral ainda não vos permitem avaliar a renúncia espiritual de Jesus, decidindo abandonar o seu paraíso celestial para descer aos charcos de um mundo animalizado. Pergunta: a atribuição de um corpo fluídico a Jesus é porque um corpo físico parece-nos uma vestimenta muito grosseira, tratando-se de uma entidade espiritual de sua categoria. Ramatiz: a que considerar a natureza do mundo em que Jesus vier atuar. Sabeis que um condor dos Andes, que voa acima de 1000 metros de altura, precisa de asas grandes e robustas, que não podem assemelhar-se às da delicada borboleta, que só voa de flor em flor. As asas de cada um de tais seres correspondem ao meio em que os mesmos têm de agir. É também o caso do mergulhador, pois embora dispondo de um corpo perfeito, não pode dispensar o escafandro para descer ao fundo dos mares. Que aconteceria a um fidalgo do vosso ambiente civilizado, indo ao polo enregelado onde moram os esquimós e lá se apresentasse com a indumentária de camisa de seda e um terno de linho? Essa preocupação quanto ao corpo de Jesus resulta de uma análise que se atém às superfícies. Buda foi um inspirado sublime e os milhões de budistas jamais discutiram a natureza física do seu elevado mentor. Certamente, a Índia estaria abalada espiritualmente, dividida sob divergência religiosa, se uma parte dos crentes afirmasse que a santidade de Buda exigia um corpo esguio e elegante, enquanto outros achassem natural o corpo obeso e nutrido do grande iluminado. Pergunta: quanto à origem dessa concepção a respeito do corpo de Jesus ser fluídico, não terá sido produto de uma intervenção malévola do espaço, quanto à obra de Holstein, no sentido de tisnar a beleza dos 4 evangelhos, ou trata-se de uma concepção do escritor, buscando, com isso, enaltecer a pessoa de Jesus? Ramatiz: essa concepção é ainda um reflexo dos efeitos seculares adstritos aos dogmas, milagres, mitos e tabus copiados da vida de diversos precursores de Jesus. E então, os exegetas do passado atribuíram a Jesus também uma existência mitológica. São de igual teor a ressurreição e a ascensão do Mestre aos seus em corpo e alma. A Bíblia, apesar da valiosa revelação que encerra do poder e da glória de Deus, registra acontecimentos do mesmo caráter. Algumas concepções capazes de espantar o genasiano do século atual, ainda continuam a nutrir polêmicas religiosas entre os homens. Aqui, devotos singelos aceitam a subida de Elias ao céu, no seu carro de fogo. Caim e Abel são os únicos filhos de Adão e Eva. Caim mata Abel e foge para uma região ignorada. Porém, a prole humana de raças diferentes surge em todos os recantos da terra, como se brotasse do próprio solo. A humanidade terrena ainda continua responsável pelo pecado original, devido à imprudência de Adão e Eva, no Éden, em que o caso particular, de comerem um fruto proibido, passou a complicar a vida de todas as gerações futuras. Mesmo entre os espíritas essa disposição para o dogmatismo religioso ainda não foi eliminada completamente, porque a libertação religiosa pregada por Kardec data apenas de um século. Muitas almas, ingressando no espiritismo, ainda sentem certa dificuldade para se ajustarem completamente aos novos ditames espirituais da nova doutrina, pois a influência de 15 séculos de submissão dogmática à teologia sacerdotal de todos os povos, não pode ser dissipada em algumas dezenas de anos. Aliás, Kardec, o cérebro libertador da escravidão religiosa, ainda não foi integralmente compreendido em sua ousadia espiritual, quando enfrentou os dogmas seculares que ainda hipnotizam muitas almas temerosas da verdade. Pergunta: mas conhecemos espíritas cultos e sinceros, muito estimados pelo seu labor incessante em favor da doutrina, que ainda defendem, com intransigência, a tese do Jesus fluídico. Acaso essa convicção os prejudica espiritualmente? Ramatiz:
Não há mérito nem demérito em admitir ou recusar tal concepção, pois ante o tribunal da justiça divina, a cada um será dado conforme suas obras, e não segundo a sua crença. A crença sem obras de benefício ao próximo ou renovação íntima espiritual é como a árvore estéril, desvaloriza-se porque não dá frutos. No entanto, muitas criaturas do que não admitem os atributos messiânicos de Jesus e o consideram apenas um homem comum, vivem de maneira tão dignificante a sua existência terrena, que podem ser consideradas a conta dos seus verdadeiros discípulos. No espaço não existem agrupamentos partidários de um Jesus físico ou fluídico, mas apenas consciências felizes ou infelizes consoante o seu padrão moral. Se Jesus exigisse um corpo fluídico, semelhante privilégio implicaria a condenação do mecanismo da procriação, mediante a qual Deus proporciona o benefício da vida humana no vosso orbe. A lei divina da preservação da espécie é um fenômeno tão sublime e digno de respeito como os demais fenômenos ou maravilhas do universo. O seu aspecto deprimente em face do conceito humano é produto exclusivamente da mentalidade animalesca do próprio homem, que subverte a ordem natural de uma técnica criadora em atos condenáveis de lubricidade. Pergunta: reza a tradição evangélica que o corpo de Jesus desapareceu do túmulo e, conforme a lenda, ascendeu ao céu depois de ressurgido. Porventura essa ascensão do Mestre Jesus em corpo e alma ao céu não é suficiente para provar a tese do corpo fluídico? Ramatiz: Jesus Espírito, encerrada a sua tarefa sacrificial ante a humanidade, guardou seu corpo no túmulo, assim como o artista genial, após terminar a execução primorosa da sua obra, recolhe o seu instrumento na caixa. Seria o caso de Mozart, Bach ou Chopin, que não mais existem como figuras humanas. No entanto, suas melodias admiráveis ainda falam ao sentimento dos que as escutam com devoção. Que importa, pois, o corpo físico ou fluídico de tais gênios da música, se o que está vivo impressiona exclusivamente o espírito das suas composições? Que importa, também, o acontecido com o corpo de Jesus, quando, afinal, a sua divina melodia evangélica de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, é o cântico miraculoso que permanece e transforma muitos Herodes em Vicentes de Paula e Saulos em Paulos. Ante as filigranas musicais de uma sinfonia deslumbrante de emoções superiores, seria bastante irrisório nos ocuparmos em discutir a qualidade da madeira do violino ou do piano utilizados pelos concertistas. Em face da mensagem ou sinfonia de amor cósmico executada pelo sublime artista divino, Jesus, também é importuno e até ridículo nos preocuparmos com a natureza do seu corpo. Depois do sacrifício na cruz, o corpo de Jesus foi transferido, altas horas da noite, por Pedro e José de Arimateia, para um jazigo de propriedade deste último, devotadíssimo ao Mestre. E assim, evitavam que os sacerdotes instigassem os fanáticos a depredarem o túmulo do Messias para desprestigiá-lo como líder espiritual. Pergunta: muitos espiritualistas aceitam a tese do corpo fluídico por considerarem este tipo de organismo mais compatível com o grau espiritual do Mestre. E conforme preceitua a lei, a cada um será dado segundo as suas obras. Acham que Jesus, sendo um espírito angélico, deve ser merecedor de um corpo mais refinado, ou seja, menos pesado. Ramatiz: sem dúvida, isso é uma reverência louvável, porém, a utilização de um corpo físico era um imperativo fundamental para que Jesus desempenhasse satisfatoriamente a sua missão no ambiente moral e social do vosso mundo, sem discrepar das injunções humanas. Assim como não é possível erguermos pedras com alavancas de papelão, Jesus não poderia agir normalmente no mundo físico, caso dispusesse somente de um corpo fluídico. Aliás, ele mesmo afirmou que não viera destruir a lei, porém cumpri-la. Além de sua atribuição de legislador evangélico, Jesus estava incumbido de outras tarefas determinadas pela ciência cósmica,
algo conhecidas dos Devas, no Oriente. Assim como o Espiritismo é a síntese iniciática mais acessível à mente do homem comum, o Evangelho estruturado por Jesus constitui também a súmula mais compreensível da ciência cósmica, para a mente do homem terrícola. Quando os adeptos do Espiritismo penetram cada vez mais no seu âmago, surpreendem-se com as revelações que descobrem, identificadas com todas as ciências ocultas e os ensinos iniciáticos. Na intimidade do Evangelho, as singelas máximas pregadas por Jesus identificam-se com todas as leis que regem o próprio cosmo. O Messias, além de legislador espiritual, foi o mais avançado cientista encarnado na Terra. Rompendo a fronteira cósmica para a salvação do homem, proporcionou-lhe a aquisição de luz planetária, no sentido da libertação definitiva da vossa humanidade. Essa é a razão por que o Velho e o Novo Testamento afirmam: o Messias é o Salvador dos homens. Pergunta: alguns espíritas admitem que o nascimento de Jesus deve ter sido diferente do processo comum da genética humana ou sobrenatural, baseados na seguinte passagem consignada no Evangelho de São Mateus, Mateus 11:11, quando ele declara: em verdade vos digo que, entre os nascidos de mulher, não apareceu alguém maior do que João Batista. Em virtude de Jesus ser maior do que João e, no entanto, apontar seu precursor como o maior dos nascidos de mulher, isso induz-nos a dúvida quanto à natureza do seu corpo. Ramatiz, embora tenha dito que, entre os nascidos de mulher, não apareceu alguém maior do que João Batista, Jesus também era um nascido de mulher, pois se a lenda o assegurou concebido por obra e graça do Espírito Santo, Maria, sua mãe, era mulher e teve de gerá-lo. A dúvida, portanto, não é quanto a Jesus ter nascido de mulher, pois isso realmente se verificou, mas apenas quanto à sua origem paterna. O mestre Galileu considerou-se abaixo de João Batista e o exaltou, dizendo que entre os nascidos de mulher, não aparecera outro maior, porque, além de o considerar um líder superior, jamais se vangloriou em sua humildade espiritual. Em consequência, Jesus somente explicou que entre os nascidos de mulher, João Batista era o maior, porque assim ele considerava o seu precursor, embora também fosse um outro nascido de mulher. A humildade é uma característica das almas iluminadas por virtudes superiores, e Jesus, espírito excelso e humilde, preferiu situar-se abaixo de João Batista e considerar-se apenas um discípulo movido pelo mesmo ideal. Sem dúvida, a posteridade reconheceu que Jesus era superior a João Batista, seu precursor, mas essa conclusão proveio de um conceito alheio e não julgamento em causa própria pelo mestre cristão. A sua categoria espiritual jamais o faria vangloriar-se sobre alguém, ou mesmo dar a entender que o seu nascimento diferia dos demais homens. Isso seria humilhar propositadamente o gênero humano e desmentir a natureza sublime do anjo, o qual, na sua ternura e piedade, ante o pecador, para não diminuí-lo, chega a ocultar sua própria luz. Pergunta: diz o Evangelho, Lucas 24:39-43, que Jesus, logo após sua morte, apareceu a 2 discípulos na estrada de Emaús e falou com eles, surgindo, também, entre os apóstolos, quando Tomé lhe tocou as chagas das mãos para eliminar sua dúvida. Semelhantes aparições do Mestre foram fenômenos de materialização ou apenas vidência desses discípulos. Ramatiz, Jesus não viera destruir a lei, por consequência, todos os acontecimentos ocorridos em sua vida são frutos de condições lógicas e naturais. Quando ele apareceu aos discípulos, na estrada de Emaús, ou na reunião dos apóstolos, em que Tomé exigiu-lhe a prova do toque físico, isso foi possível graças à presença de médiuns poderosos entre eles, os quais lhe proporcionaram o ectoplasma necessário para sua materialização. Em ambos os casos, Jesus materializou-se, porque todos o viram e lhe falaram. E se assim não fora,
Só os videntes o teriam identificado e então a dúvida permaneceria entre os apóstolos destituídos da faculdade mediúnica da vidência. Idêntico fato ocorreu no Monte do Tabor, quando Elias e Moisés se materializaram em torno do Mestre Jesus, graças à presença desses discípulos e anciãos essênios, que podiam doar ectoplasma da melhor qualidade para o êxito do fenômeno. Capítulo 8. Maria e sua missão na Terra. Pergunta: por que motivos os mestres siderais escolheram o espírito de Maria para ser mãe de Jesus? Ramatiz: o Alto escolheu Maria para essa missão porque se tratava de um espírito de absoluta humildade, termo e resignado, que não iria interferir na missão de Jesus. Ela seria a mãe ideal para ele, amorosa e paciente, sem as exigências despóticas dos caprichos pessoais, deixando enfim, manifestar seus pensamentos em toda sua espontaneidade original. Aliás, ainda no espaço, antes de Maria baixar à Terra, fora combinado que as inspirações e orientações da infância de Jesus seriam exercitadas diretamente do mundo invisível pelos seus próprios anjos tutelares. Embora Jesus fosse um espírito sideralmente emancipado e impermeável a qualquer sugestão alheia capaz de desviá-lo do seu compromisso messiânico, é evidente que ele poderia ser afetado, em sua infância, por uma influência materna demasiadamente viril, dominadora, egocêntrica, com sérios prejuízos para sua obra. Muitos escritores, cientistas, líderes religiosos, poetas, pintores, músicos ou filósofos célebres tiveram sua vida bastante influenciada pelo domínio tirânico dos seus genitores, prejudicando de certo modo as qualidades extraordinárias de seus filhos. Jesus teria de desempenhar um trabalho de sentido específico e de interesse comum a toda a humanidade. Seu tempo precioso não poderia ser desperdiçado no cultivo de qualidades artísticas, científicas ou em abstrações filosóficas do mundo profano. A sua obra seria prejudicada, caso seus pais tentassem impor-lhe rumos profissionais que alterassem os objetivos fundamentais da sua missão. Jesus precisaria crescer completamente livre e desenvolver suas forças espirituais de modo espontâneo, a fim de estruturar o seu ideal messiânico sem quaisquer deformações, desvios ou caprichos. Do mundo. Jesus era um espírito de graduação angélica, distinto de todos os seus contemporâneos, e sua autoridade espiritual dava-lhe o direito de contrapor-se à própria família, desde que ela teimasse em afastá-lo do seu empreendimento messiânico. Eis, portanto, o motivo por que o Alto preferiu o espírito dócil e passivo de Maria para a missão sublime de ser mãe do Messias, protegê-la em sua infância e não tubar-lhe a missão de amplitude coletiva. Pergunta: como entenderíamos melhor essa condição passiva de Maria em não intervir na formação psicológica de Jesus durante sua infância, sendo ela sua genitora? Ramatiz: Maria era todo coração e pouco intelecto, um ser amorável, cujos sentimentos se desenvolveram até a plenitude angélica. No entanto, ainda precisaria aprimorar a mente em encarnações futuras para completar o binômio razão-sentimento, que liberta definitivamente a alma do ciclo das encarnações humanas. Ademais, além de participar do programa messiânico de Jesus, ela também resolvera acolher sob o seu amor maternal algumas almas a que se ligara no passado, a fim de ajudá-las a melhorarem o seu padrão espiritual. Embora muito jovem e recém-casada, não se negou a criar os filhos do primeiro casamento de José, viúvo de Débora, e que trouxera para o novo lar 5 filhos menores, Matias, Cleofas, Eleazar, Jacó e Judas, estes 2 últimos falecidos bem cedo. À exceção de Jesus, que era um missionário eleito, os demais filhos de José e Maria eram espíritos comprometidos por mútuas responsabilidades kármicas do passado, cuja existência em comum serviu para amenizar-lhes as obrigações espirituais recíprocas. Maria era um espírito amoroso, terno e paciente, completamente liberta do personalismo tão próprio das almas primárias e sem se escravizar à ancestralidade da carne.
Possuía virtudes excelsas oriundas do seu elevado grau espiritual. Cumpria seus deveres domésticos e se devotava heroicamente à criação da prole numerosa, tão despreocupada de sua própria ventura como bom aluno que aceita as lições de alfabetização, mas não se escraviza à materialidade da escola. Oferecia de si toda a ternura, paciência, resignação e humildade, sem quaisquer exigências pessoais. Na época de Jesus, as escolas se multiplicavam em Jerusalém e mesmo pelas cidades adjacentes, pois ensinava-se em casa, nas ruas e nas sinagogas. No entanto, o ensino se particularizava por uma imposição religiosa, pois tanto as crianças como os adultos assim que aprendiam a ler devotavam-se a interpretar tudo o que se reportava à religião judaica. Eram estudos do culto, das concepções religiosas quanto às profecias e aos salmos, que transformavam cada alfabetizado em um novo cooperador intelectual e pessoal para o templo. Sem dúvida, existiam estabelecimentos superiores, tais como as escolas rabínicas, na maioria filiadas à escola de Léo e preferida pelos fariseus, que ensinavam botânica, medicina, agricultura, higiene, direito, arquitetura etc. Mas as mulheres, afora o conhecimento primário para um entendimento razoável, eram destituídas de cultura geral. Maria, no entanto, era muitíssimo considerada em Nazaré, por ser exímia em bordados, costuras, tecelagem de tapetes de lã e cordas, cujo ofício aprendera durante a sua estada entre as virgens de Sião, no templo de Jerusalém. Ela aproveitava todos os instantes disponíveis para contribuir com suas prendas e confecções no orçamento da família, que era precário em face do trabalho modesto de José, na oficina de carpintaria. Embora mulher meiga e amorosa, anjo exilado na terra, em face de sua modesta cultura e falta de conhecimentos profundos da psicologia humana, Maria vivia o imediatismo das reações emotivas e sem as complexidades do intelecto. Mas era tão dadivosa ao próximo, assim como a fonte de água pura renova-se à medida que a esgotam, como a rosa que doa incondicionalmente o seu perfume. Ela jamais se preocupava em saber qual o mecanismo que transforma o adubo do solo em fragrância tão odorante. Pergunta: quereis dizer que devido ao seu temperamento meigo e generoso, Maria pôde viver longe dos conflitos tão comuns entre a vizinhança, mantendo-se imune aos problemas sentimentais da família? Não é assim. Ramatiz: se o amor doado por uma só criatura fosse suficiente para eliminar as manifestações agressivas e desagradáveis do mundo tão primário, como a terra, é evidente que Jesus não seria crucificado, mas entusiasticamente consagrado pelos seus contemporâneos. Assim também acontecia com Maria, pois embora o seu amor intenso, incondicional e puro pudesse abrigar toda a família, os amigos, a vizinhança e até os estranhos, nem por isso pôde livrar-se de certa inveja, intriga, mesquinharia e ciúme de algumas almas de quilate inferior, que também viviam naquele mundículo de Nazaré. E certo que nas imediações do seu lar vivia o povo nazareno, tradicionalmente hospitaleiro, religioso e serviçal, mas esse ouro da alma ainda se achava impregnado da ganga inferior das paixões e dos interesses mesquinhos do mundo. A cupidez, inveja, falsidade e avareza e as murmurações malévolas às vezes também estendiam seus tentáculos, procurando turbar a paz do lar tranquilo de Maria e José. Isso os obrigava a estocas renúncias e abdicação do amor próprio, amenizando os mexericos da vizinhança, inquieta e rexenta. Só a ternura, a humildade, o amor e a paciência de Maria puderam transformar a intriga e o falatório tempestuoso de alguns, na brisa inofensiva da cordialidade. O seu sorriso angélico desfazia o ressentimento mais duro e abrandava o coração mais tirânico. Ela contornava com tal doçura os enredos de inveja e de ciúmes a lhe rondarem o aconchego do lar amigo, que conseguia desarmar os intrigantes mais capciosos e renitentes. A Galiléia não era um mundo de criaturas santificadas só porque ali vivia Jesus, o Messias, pois não é o tipo de raça,
a latitude geográfica ou a tradição histórica de um povo que imprime na alma humana o selo da espiritualidade. Isso é obra da transformação, do apuro de sentimentos e da maturidade espiritual, efetuado no seio da alma, e não de acordo com a mudança do ambiente. A alma vil inferior tanto é própria do povo chinês, polaco ou judeu, como do egípcio ou hindu. E o povo judeu, na época, a par de suas virtudes tradicionais e fé religiosa, era cúpido, fanático, avaro e rixento. Às vezes, o animal ou a ave inocente pagava com a vida o fim da discussão violenta que os seus donos empreendiam por cima da cerca. Doutra feita, a rixa entre as crianças assumia tal dramaticidade, que mobilizava os pais para a troca de imprecações e insultos na defesa das tradições e dos preconceitos da família. E a semelhança do que ainda hoje acontece nos cortiços, às vezes, motivos sem importância terminavam em violento pugilato. Felizmente, José, embora homem severo e intransigente, sabia amainar essas tempestades emotivas, aliando-se à meiguice de Maria para sobrepairar acima dos mexericos perigosos. Malgrado tratar-se de uma família numerosa, aquele lar pobre, mas honesto, sustentou o clima psíquico adequado à eclosão das forças espirituais do menino Luz. Isto evitou desperdício de tempo e qualquer desvio na marcha messiânica do Mestre amado. Enquanto José se assemelhava ao carvalho vigoroso, sob cuja sombra protetora Jesus pôde crescer tranquilo, Maria era como sândalo a perfumar o machado da maledicência, intriga e mesquinharia humana, que às vezes tentava ferir-lhe o lar. Pergunta: naturalmente, a passividade materna de Maria não só ajudou Jesus a crescer emancipado pelas suas próprias ideias, como também a desvencilhar-se mais cedo dos laços afetivos e sentimentalismos da parentela do mundo. Não é assim? Ramatiz, realmente, havia sido combinado no espaço, entre os participantes mais íntimos da missão de Jesus, que ele teria de despertar suas próprias forças espirituais e sentimentos angélicos da carne, livre de quaisquer influências educativas alheias. Todavia, ser-lhe-ia proporcionado um ambiente familiar pacífico, compreensivo e seguro, para não lhe perturbar a infância. Em face da contextura espiritual superior de Jesus, os apóstolos e cooperadores de sua obra messiânica ainda eram incapacitados para traçar-lhe diretrizes melhores das que ele já planejara no ermo de sua alma. Por isso, dispensou qualquer método disciplinador ou guia humano, que devesse orientá-lo no mundo durante os 33 anos de sua vida física. Os seus anjos tutelares sempre o desviaram de quaisquer empreendimentos ou gloriulas profanas, embora dignas e meritórias, mas capazes de algemá-lo às preocupações escravizantes da vida humana. Pergunta: embora considerando-se a modéstia intelectual de Maria e o senso prático de José, não lhes teria sido possível perceberem a diferença da natureza espiritual incomum de Jesus sobre os demais filhos. E isso não os faria se considerar mais venturosos. Ramatiz: nem sempre os rasgos de genialidade e os arroubos extraordinários dos filhos incomuns são motivos de ventura para os pais. Às vezes confundem arrebatamentos de sabedoria com excentricidades inexplicáveis. O certo é que Jesus, embora fosse um menino dócil, respeitoso e algo tímido, era um espírito de estirpe sideral muito acima do mais alto índice de inteligência e capacidade do homem terreno. Por isso, mesmo no período de sua infância, ele não se submetia aos padrões e preconceitos comuns da época, porque suas reações mentais e emotivas ultrapassavam as convenções comuns e o provincianismo do povo judeu. Ele não só causava espanto, mas até constrangimento entre os próprios companheiros de folguedos e as pessoas adultas, pois expunha ideias e conceitos bem mais avançados que o comum em seu tempo. Em sua maneira pessoal de interpretar ou julgar as coisas de sua terra e de seu povo, o menino Jesus tinha respostas agudas e inteligentes, porém, honesto no seu falar e jamais contemporizando com a malícia, capciosidade,
hipocrisia ou perversidade. Não era ofensivo, nem petulante, respondia a todos com singeleza, respeito e até com timidez, mas ninguém conseguia modificar-lhe o modo franco e sincero de dizer as coisas, pois era inimigo de evasivas, rodeios ou acomodações interesseiras. Obediente ao seu inconfundível espírito de justiça, ele até seria contra a família e em favor do adversário, caso este tivesse razão. Afeiçoava-se facilmente a todos os seres e criaturas e os servia com o mesmo espírito de fraternidade e amor, pouco lhe importando a situação social ou humana. No entanto, suas atitudes francas e corajosas punham em choque até o espírito compreensivo de seus pais e semeavam indecisões entre os rabinos da sinagoga. Muitas vezes, os adultos ficavam confusos ante a solução inesperada, de um nível de justiça acima do entendimento comum, que o menino Jesus expunha em suas dissertações vivas e eloquentes. Semelhante situação confundia os seus familiares mais íntimos, ainda imaturos e incapazes de entenderem a fala do anjo e do sábio sideral, que não se disfarça sob as sutilezas capciosas e próprias dos homens empenhados na luta pelos interesses humanos. O menino Jesus, genial e franco, jamais podia enquadrar-se no esquema prosaico da criança comum, cujas emoções e pensamentos são reflexo dos costumes e preconceitos da sua época. Evidentemente, Maria e José não podiam entrever naquele filho singular o fulgor e a têmpera do Messias, quando lhe causava críticas e despertava censuras alheias pelos seus modos excêntricos ou estranhos. Ambos ainda não estavam capacitados para compreenderem uma conceituação moral tão pura e tão impessoal do ser humano, contrária às tradições seculares da vida do povo judeu. Pergunta: Maria jamais acreditou na missão de seu filho Jesus, ou chegou a pressenti-la próximo de sua morte? Ramatiz: graças à sua natureza mediúnica, Maria recebeu inúmeros avisos e advertências do seu guia espiritual, o qual insistia em informá-la da estirpe angélica de seu filho. Mas em face de suas obrigações cotidianas junto à família numerosa, ela esqueceu, pouco a pouco, as mensagens mediúnicas que lhe foram transmitidas nas vésperas de casar e antes de nascer Jesus. Mais tarde, em alguns raros momentos, sentia-se dominada por essa reminiscência, quando uma voz oculta lhe parecia confabular quanto à natureza incomum de seu filho. Quando Jesus deixou a família, decidindo-se pelas suas peregrinações através das estradas da Judéia e de outros lugares próximos, Maria esqueceu os últimos resquícios de lembranças que ainda pudessem avivar-lhe a crença de ele ser um missionário. Após a morte de José, quando Jesus havia completado 23 anos, agravou-se o orçamento do lar e ela viu-se obrigada a mobilizar todos os esforços para superintender os gastos da família. Felizmente, meses depois, soube que Jesus chefiava um grupo de discípulos constituído por pescadores, camponeses, homens do povo e algumas mulheres devotas que o seguiam incendidas por um entusiasmo religioso contagiante. Maria não se surpreendeu com tais notícias e sentiu-se tranquila por ver seu filho devotado à tarefa pacífica de rabi itinerante participando da inspiração religiosa do seu povo. Isso ajudaria a suavizar aquela inquietação estranha, o misticismo exagerado e a rebeldia aos costumes e tradições comuns. Maria sentiu-se grata ao Senhor pelo ensejo de seu filho preferir a profissão liberal e religiosa de interpretar entre os seus conterrâneos as regras e o repositório da sabedoria de Moisés. Mas os irmãos de Jesus, afora Eleazar, filho de José e Débora, e mais tarde Tiago, o menor, não lhe apreciaram devidamente a tarefa de rabi das estradas, pois isso não contribuía de modo algum para o orçamento precário da família. Acoimavam-no de chefe de uma corte de malandros e curiosos, que sonhavam entusiasticamente com um reino cômodo e próspero sem ficar devendo obrigações. Matias, Cleofas, conhecido por Simão, Eleazar e Elizabeth já haviam casado e cooperavam na receita financeira e ajudavam Maria,
já com 47 anos de idade, mas ainda se mostrando sadia e moça. No entanto, ela não escondia sua afeição incondicional por Jesus, espírito ao que se sentia afeiçoada no imo da alma há muitos milênios. Por isso, o desculpável defendia, malgrado as intrigas e a maledicência geradas pelos despeitados, a seu respeito. Mas, à medida que se aproximava o término da missão de Jesus, embora ela ignorasse isso em vigília, uma estranha melancolia e esquisito sofrimento lhe invadia a alma. Súbito, sua alegria se transformava em temor, uma incontida dor lhe tomava o peito e desejaria espantar de si uma visão oculta que receava enfrentar na realidade. Inconscientemente, Maria se preparava para testemunhar os quadros mais dolorosos de sua vida, que seriam o martírio e a crucificação do seu querido filho, isento de culpa e de maldade. Alguns o chamavam de profeta de Israel, outros de libertador do povo judeu, porém, havia os que o diziam um louco ou imbecil, enquanto o sinédrio espionava, tentando conhecer-lhe os projetos aparentemente sediciosos. Era, pois, um santo para uns ou perigoso anarquista para outros. Obviamente, não havia razões plausíveis e justificações capazes de convencer Maria quanto à gloriosa missão espiritual de seu extremado filho, assim como a família do príncipe Sakyamuni jamais previu que o seu descendente seria Buda, o iluminado instrutor moral da Ásia. Enfim, Jesus talvez não passasse de um modesto rabi da Galileia, entusiasmado pela obstinação de salvar os homens e redimir os pecados do mundo, conduzindo-os para um fantasioso reino semelhante à pátria de Israel. No entanto, quando ele, humilde e dócil como um cordeiro, aceitou o seu destino cruento sem mover os lábios na mais silenciosa queixa, Maria, então, pôde reconhecer ali no sacrifício da cruz o Messias, o Salvador dos homens. Capítulo 9. Maria e o período gestativo de Jesus. Pergunta: Maria viveu o período gestativo de Jesus à semelhança das outras mulheres? Ramatiz: sem dúvida, pois não houve nada de anormal quanto aos aspectos comuns do fenômeno da gestação humana. Aliás, comparado à maioria das gestantes terrenas, em geral assediadas por certas reações psíquicas um tanto agitadas, Maria foi uma parturiente feliz, vivendo um período imersa num mar de sonhos e de emoções celestiais provindas tanto do Espírito de Jesus, como da presença dos anjos que o assistiam. Pergunta: as emoções psíquicas de Maria, devido à presença de Jesus em sua ligação carnal, não se refletiam também em José, o qual, como pai, era um escolhido pelo alto para desempenhar tal missão? Ramatiz: José, às vezes, temia certo desequilíbrio psíquico de Maria, procurando mesmo dissuadi-la de suas ideias sublimes, mas fantasiosas, considerando-as resultantes da fase delicada da gestação. Homem prático, realista e pouco dado a reflexões transcendentes, jamais admitiria ser merecedor de uma graça tão elevada, quanto a convicção de sua esposa, de gerar um filho genial ou iluminado espírito missionário destinado a salvar o povo de Israel ou a redimir a humanidade. Sendo bem grande a diferença existente entre o reino de Deus e o reino dos homens, José já se sentiria bastante venturoso caso o Senhor lhe enviasse um filho de bons costumes, laborioso, obediente às leis do Torá e capaz de, mais tarde, ajudá-lo na oficina de carpintaria. Talvez se tomasse um rabi e intérprete dos ensinamentos de Moisés, quiçá, um modesto terapeuta ou discípulo externo da congregação silenciosa dos essênios, que se disseminavam pacificamente pelos montes da Judéia, da Arábia, da Pérsia e da Índia. José era um homem de costumes regrados, frugal mas e avesso aos vícios e às paixões inferiores. Alimentava-se comumente de frutas, vegetais, cereais, e disciplinava a família sob as normas da educação essênia, que aprendera com os anciães do Monte Moabe. Não descria da reencarnação e conhecia a lei de causa e efeito quanto à sua responsabilidade moral,
mas ignorava os elos intermediários da verdadeira hierarquia espiritual, considerando Jeová e seus anjos uma classe de seres à parte, que deveria morar distante das torpezas humanas e sem descer a humilhação de habitar um lar tão modesto quanto o seu. José ainda se considerava grande pecador, por isso, a visita assídua de um anjo, em sua casa, conforme lhe assegurava Maria, deveria ser fruto de sua imaginação e sensibilidade espiritual. Ouvia as estranhas revelações de sua esposa, mas disfarçava, tanto quanto possível, a sua incredulidade quando ela lhe falava do seu anjo de guarda resplandecente e do destino glorioso de seu futuro filho. Deliciava-se com a alegria da maternidade da companheira feliz, ouvia-lhe as cogitações sublimes, as quais atribuía a esperança de toda mãe jovem em sempre gerar um filho talentoso, destinado às glórias e aos louvores. José ignorava, no entanto, que Maria ficava semi-mediunizada pela presença excelsa de Jesus em ligação ao seu regaço materno, o qual lhe transmitia emoções angélicas, fazendo um prolongamento vivo do seu glorioso espírito. Pergunta: apreciaríamos saber se, além da elevada emotividade espiritual despertada pela presença do Espírito de Jesus e seus anjos, Maria também revelou alguns dos fenômenos peculiares às gestantes terrenas. Ramatiz, cumprindo o ciclo fisiológico da gestação do corpo de Jesus, Maria também viveu os fenômenos próprios de certas parturientes, tais como a depressão sanguínea, o incômodo respiratório e a fadiga devido à nutrição de mais uma vida em seu seio. Até os desejos excêntricos, manifestos comumente nas gestantes, ela os revelou algumas vezes. No entanto, a presença do sublime Jesus sensibilizou de tal modo o seu sistema endócrino, que Maria passou a sentir profunda repugnância por qualquer alimento carnívoro e seus derivados. O paladar apurou-se e a sua preferência era por alimentos delicados, como os pãezinhos de centeio com mel de figo, sucos de frutas e de cerejas, que coincidiu do Mestre Jesus também preferir em sua vida terrena. As suas amigas e vizinhas esmeravam-se em atender-lhe o gosto nutritivo, procurando até frutas fora do tempo, para fazerem os gostosos xaropes e caldos das polpas frutíferas. Pergunta: estranhamos que o Espírito de Jesus, antes de encarnar-se, já despertasse em sua genitora essa tendência particular por uma alimentação à base de pães de mel, sucos de frutas ou caldo de cerejas, e a repugnância pela carne. Desde que ele ainda não despertara na carne, como poderia sugerir a Maria desejo por iguarias de sua futura preferência? Ramatiz, entrando em contato novamente com a carne, Jesus passou a evocar psiquicamente as reminiscências de suas existências já vividas no orbe. Como se tratava de espírito de alta estirpe sideral, ele sempre viveu na terra, de modo simples, frugal, avesso à carne e nutrindo-se com as mais delicadas dádivas da natureza, incutindo bons estímulos sobre o psiquismo de Maria e sugerindo-lhe alimentos sádios e delicados, como ele realmente os preferia toda vez que se manifestava na matéria, pois condiziam eletivamente com sua natureza superior. Os gostos e as preferências que haviam sido habituais a Jesus nas últimas existências terrenas, transformaram-se em evocações a convergir para o psiquismo de Maria, sua futura mãe, despertando-lhe reações químicas no sistema endócrino e sugerindo desejos por alimentos sádios, como vegetais, frutos, sucos e pãezinhos com mel de figo. Sob a lei de correspondência vibratória espiritual, o corpo carnal de Maria tornou-se a tela ou revelador do psiquismo delicado de Jesus, e as impressões psíquicas dele ativaram-lhe os estímulos físicos, despertando-lhe o gosto por alimentos de natureza superior, e a sua condição de espírito angélico provocou o seu repúdio à carne. As recordações associam ideias e despertam desejos conforme sejam as evocações feitas pela mente humana. As crianças, por exemplo,
aceleram o seu metabolismo endócrino e produzem sucos digestivos adequados ao consumo de chocolate. A simples aproximação ou mesmo lembrança das festas de Páscoa. Tratando-se da tradicional festa dos ovos de coelhinho feitos de chocolate, eles associam na sua mente as imagens dos bombons, que estimulam o organismo na produção de sucos e hormônios próprios para digerirem essa substância, tal qual acontece a perspectiva de algum aniversário na família, na antevisão das prováveis gulodices pensadas pelos seus participantes e convidados. Os sujeitos que são hipnotizados e regridem até a infância por força sugestiva dos hipnotizadores, costumam recusar alimentos ou iguarias que também não apreciavam e não suportavam no período infantil. Esse regresso do sujeito hipnotizado, às vezes, até a condição de lactente, torna-se algo divertido, porque ele recusa alimentos próprios dos adultos, mas se satisfaz com o leite e seus derivados. Em verdade, as sugestões impostas ao sujeito pela vontade do hipnotizador, convence-o de ser criança tenra, e então a mente instintiva frena o trabalho do sistema endócrino e reduz a produção dos sucos gástricos e digestivos, que não sejam adequados à alimentação à base de leite. Eis porque durante a composição do seu organismo etéreo físico, Jesus também associou os elementos e as substâncias do mundo material de que já se havia servido no pretérito, projetando, então, na mente de sua futura mãe as imagens nutritivas simpáticas e familiares à sua preferência. Aliás, eram alimentos que condiziam também com a contextura espiritual de Maria, embora ela estivesse familiarizada com uma nutrição mais pesada. Pergunta: poderíeis dizer-nos se todos os desejos extravagantes tão comuns a certas gestantes são provocados exclusivamente pelos espíritos em processo encarnatório? Ramatiz, repetimos, em qualquer manifestação da vida não há regra sem exceção. Em consequência, nem todas as mães revelam desejos insólitos ou excêntricos durante a fase de gestação de seus filhos. Nem todos os desejos manifestos nessa fase tão delicada provêm do espírito em encarnação. A gravidez acentua a sensibilidade da mulher e ela também pode evocar no subconsciente os próprios gostos nutritivos e desejos da infância esquecida, ou mesmo preferências por certas guloseimas e frutos raros, que estimulam desejos excêntricos e manifestos fora da época. Porém, a maioria dos desejos extemporâneos da mulher no período gestativo são realmente provocados pelos espíritos que se ligam ao ventre materno durante a sua encarnação. No entanto, as almas sublimes elevam e apuram a sensibilidade psíquica de sua futura genitora ao transmitirem-lhe impressões sadias e reflexões nobres. Certos espíritos, como os yogis ou líderes espiritualistas do Oriente, que foram no pretérito absolutamente vegetarianos, quando se reencarnam novamente na Terra, despertam em suas mães desejos por certas frutas como tâmaras, azeitonas, figos, vegetais e sucos delicados que eram de sua preferência no passado. Mas as almas torpes e infelizes, além de semearem ideias lúbricas e conturbadas em suas genitoras, também lhes fazem preferir alimentos incompatíveis com sua índole habitual. Jesus, espírito angélico, influenciava sua mãe para uma alimentação sadia, frugal e à base de frutas e sucos de vegetais. No entanto, Nero, Tamerlão, Rasputin ou Heliogábalo, ao renascerem na carne estimularam suas genitoras para a alimentação carnívora repulsiva, impregnada de álcool ou fortes condimentos. Enquanto o Espírito formoso de Maria deu vida a Jesus, Cordeiro de Deus, Agripina gerou Nero, alma cruel e degradada em sua época, fato que nos comprova a perfeita sintonia da lei de afinidade espiritual. Pergunta: poderias exemplificar-nos esses casos de modo mais objetivo? Ramatiz, supondo que certo espírito oriundo da Índia e em processo de encarnação no Ocidente, vegetariano absoluto em vidas pretéritas, transmite suas impressões psíquicas sobre a mente de sua futura mãe, despertando-lhe desejos por algo que ele apreciava,
mas que não existe onde irá se encarnar. Então, neste caso certas parturientes manifestam desejos por guloseimas, frutas ou alimentos que elas mesmas não sabem explicar-lhes a forma, o sabor e a qualidade, porque apenas refletem os estímulos só conhecidos do espírito encarnante. Há frutas, no Ocidente e no Oriente, que apesar da semelhança na forma são diferentes no seu sabor. Outras, no entanto, igualam-se no sabor, mas diferem profundamente no caldo, na polpa ou na configuração vegetal. Quem poderá transmitir a outra criatura o gosto exato do morango ou da jabuticaba, caso ela nunca os tenha visto ou experimentado? Eis porque a mãe que é vegetariana sente-se aflita se durante a gestação do seu futuro filho se lhe despertam desejos carnívoros, ou então outra surpreende-se ao verificar que passa a detestar a carne e a preferir a nutrição de frutas e vegetais. A verdade é que o corpo carnal da mulher na fase gestativa se transforma em convergência na revelação dos desejos e das preferências da alma encarnante, que se esforça para impor o seu comando instintivo desde o primeiro contato com a matéria. Capítulo 10. Maria e o nascimento de Jesus. Pergunta: reza a tradição bíblica que um anjo visitou Maria e anunciou-lhe que ela casaria com um homem da linhagem de Davi, e conceberia um filho varão destinado a salvar o mundo. Que dizeis sobre essa tradição religiosa? Ramatiz. Maria contava 15 anos de idade quando seus pais, Joaquim e Ana, faleceram, com alguns meses de diferença entre os óbitos. Foi então acolhida por Simão e Eleazar, parentes de seu pai, que a encaminharam para o grupo das Virgens de Sião, no Templo de Jerusalém. Ali permaneceu cerca de 2 anos, onde se dedicava a trabalhos tais como a confecção de túnicas de seda para as moças, mantos para os sacerdotes, ornamentos, enxovais e pequenos tapetes de veludo e de lã para as cerimônias religiosas. Além disso, tocava cítara e cantava os salmos de Davi, em coro com as demais jovens. Era uma jovem de raríssima beleza e avançada sensibilidade psíquica na época. Espírito dócil, todo ternura e benevolência, fortaleceu a sua juventude no ambiente monástico do templo, sem rebeldia ou problemas emotivos, no qual ainda mais aprimorou seu alto dom mediúnico. Desde menina tinha visões espirituais, reconhecendo velhos parentes desencarnados e depois os seus próprios pais, que lhe apareciam de modo surpreendente. Em sonhos eles diziam-lhe que ela ainda seria a rainha do mundo, como a mediadora consagrada para um elevado anjo em missão junto aos homens. Em sua consciência física, Maria desconhecia que também era entidade de condição angélica, e quando o identificava pela sua vidência, uma belíssima criatura, ela supunha tratar-se do anjo de guarda, porque ele se assemelhava, fisionomicamente, às velhas oleografias dos anjos da tradição hebraica. Não conseguia explicar satisfatoriamente aos seus familiares e amigos os fenômenos incomuns que se davam consigo, mas afirmava sempre que o seu anjo de guarda não só a visitava em sonhos, mas também em estado de ministrando-lhe conselhos e orientações para o futuro. Quando José, viúvo, embora mais velho e pai de 5 filhos, a pediu para a esposa, ela aceitou imediatamente, sem mesmo refletir, explicando que há muito tempo seu anjo tutelar lhe havia aconselhado tal esponsalício com um homem bem mais idoso e viúvo. É óbvio que se tratava de visões reais, conforme a fenomenologia espírita hoje as explica satisfatoriamente mediante as faculdades mediúnicas. Embora Maria ignorasse a que estranhos caminhos o destino a levaria, as entidades que assistiam aconselhavam-na a aceitar o viúvo José, como esposo e companheiro, pois havia sido escolhido no espaço para a elevada missão de pai do Messias, na terra. A tarefa desses espíritos não era isenta de decepções e obstáculos, porquanto enfrentavam a mais acirrada e furiosa investida das sombras, na tentativa de impedir o advento de Jesus na face do orbe terráqueo. José e Maria, além de suas próprias virtudes espirituais defensivas,
gozavam do prestígio e apoio de algumas falanges de menor graduação espiritual, porém, vigorosas e decididas, que também se propuseram a cooperar na proteção do Salvador dos homens. E então, saneavam as imediações de Belém, desintegrando fluidos mórbidos e eliminando cargas magnéticas maléficas, a fim de proteger o nascimento de Jesus sob circunstâncias satisfatórias. Depois de casada, certa vez, achando-se em profundo recolhimento, sob o doce enlevo de uma prece, Maria, dominada por estranha força espiritual,